Você falhou. Tentou negócio e quebrou. Tentou investimento e perdeu tudo. Tentou carreira e não deu certo. Tentou mudança e voltou para onde estava. E agora você está paralisado, porque falha deixa marca. Não apenas no bolso, na confiança, na coragem, na disposição para tentar de novo. Você olha para frente e vê oportunidades, mas não consegue se mover em direção a elas. Porque a voz na sua cabeça diz: você já tentou, você já falhou, por que seria diferente agora? E essa voz te mantém preso, assistindo oportunidades passarem, vendo outras pessoas agarrarem o que você poderia ter agarrado, mas com medo demais de falhar de novo para agir. E se eu te dissesse que Florence Scovel Shinn trabalhou especificamente com pessoas que haviam falhado? Pessoas com histórico de tentativas frustradas, de investimentos perdidos, de negócios quebrados. E que ela descobriu que falha prévia não é impedimento para atrair novas oportunidades. É, quando processada corretamente, combustível que acelera sucesso futuro. Fique até o final porque vou te mostrar exatamente como transformar histórico de falhas em imã para oportunidades de dinheiro. Imagine piloto aprendendo a voar. Primeiro voo solo, ele comete erro. Avião sacode, quase cai. Ele consegue pousar, traumatizado. E agora ele tem duas escolhas. Primeira, nunca mais voar. Guardar trauma. Deixar medo vencer. Segunda, analisar o que deu errado. Corrigir tecnicamente. E voar de novo com conhecimento que não tinha antes. Pilotos que escolhem primeira opção nunca se tornam pilotos. Pilotos que escolhem segunda se tornam melhores pilotos que aqueles que nunca erraram. Porque erro, quando analisado, ensina o que sucesso fácil nunca ensina. Sua situação é exatamente assim. Você teve seu voo turbulento. Você caiu ou quase caiu. E agora você está em solo com duas escolhas. Nunca mais tentar. Ou analisar, aprender e voar de novo com sabedoria que você não tinha antes da queda. E a segunda escolha, embora assustadora, é única que leva a algum lugar que vale a pena. Florence Scovel Shinn trabalhava em Nova York em época de volatilidade econômica brutal. Início do século XX, crises financeiras, pânicos bancários, pessoas perdendo tudo da noite para o dia. E Florence via duas categorias de pessoas, aquelas que falhavam e desistiam, e aquelas que falhavam e reconstruíam. Primeira categoria ficava amarga, derrotada, presa no passado. Segunda categoria ficava sábia, resiliente e frequentemente prosperava além do que havia perdido. E Florence estudou obsessivamente. O que diferencia as duas? Não eram recursos. Ambas haviam perdido. Não era inteligência. Ambas eram igualmente capazes. A diferença estava em como processavam a falha. Primeira categoria via falha como veredicto final sobre o valor delas. Segunda via falha como feedback sobre método que usaram. Primeira personalizava. Eu falhei, portanto eu sou fracasso. Segunda externalizava. Método falhou, portanto preciso de método diferente. Florence desenvolveu sistema específico para ajudar pessoas na primeira categoria a atravessar para a segunda. Sistema que não negava a dor da falha, não minimizava a perda, mas recontextualizava a experiência de forma que liberava a pessoa em vez de prendê-la. E ela provou repetidamente que pessoas com histórico de falhas, uma vez liberadas psicologicamente, atraíam oportunidades mais rápido que pessoas que nunca haviam tentado. Por quê? Porque elas já sabiam o que não funciona. Eliminação é forma poderosa de conhecimento. E elas tinham urgência que sucesso fácil nunca cria. Combinação de sabedoria e urgência é fórmula para ação rápida e efetiva. Você já reparou que muitos empreendedores de sucesso têm histórico de falências? Que muitos investidores ricos perderam fortunas antes de fazer fortunas maiores? Que muitos inovadores tentaram 10 coisas que falharam antes de uma que revolucionou? Padrão repetido. Falha não é oposto de sucesso. É parte do caminho para sucesso. Mas apenas se você processa corretamente. Se você deixa a falha te destruir psicologicamente, você está acabado. Se você extrai lições e mantém movimento, você está apenas começando. E diferença entre acabado e começando não é o que aconteceu com você. É como você interpreta o que aconteceu. Deixe-me contar 3 histórias detalhadas de pessoas que falharam duramente e depois atraíram oportunidades extraordinárias usando princípios de Florence. Eduardo tinha 36 anos quando tudo desmoronou. Ele havia aberto loja de roupas. Investiu todas as economias.
Pegou o empréstimo. Trabalhou dia e noite por 2 anos. E quebrou. Completamente. Teve que fechar. Ficou com dívida de R$60.000. Sem reservas. Sem emprego. Sem dignidade sentida. Ele havia apostado tudo. E perdeu. E pior que perda financeira era vergonha. Vergonha de encarar família que havia aconselhado contra. Vergonha de encarar amigos que haviam investido nele. Vergonha de ver loja fechada com cartaz de encerrado. Ele entrou em depressão profunda. 6 meses passaram. Ele mal saía de casa. Vivia de bicos ocasionais, pagando dívida aos poucos, mas principalmente escondendo. De oportunidades, de pessoas, de vida. Cunhado de Eduardo, preocupado, levou ele para a palestra sobre recomeço após falhas. Palestrante ensinava princípios de Florence Scovel Shinn. E palestrante disse algo que penetrou a armadura de vergonha de Eduardo. Sua falha não define você. Define apenas método que você usou. Você não é incompetente. Você é pessoa competente que usou método inadequado. E diferença é crucial, porque se você é incompetente, não há esperança. Mas se você apenas usou o método errado, há esperança total, porque você pode aprender método melhor. Eduardo sentiu algo se mexer. Pequena luz em escuridão. Talvez ele não fosse fracasso completo. Talvez ele apenas tivesse falhado em algo específico. Palestrante deu exercício. Escreva o que você aprendeu com sua falha. Não o que você perdeu. O que você aprendeu. Eduardo resistiu inicialmente, mas forçou-se. Ele escreveu: aprendi que localização é mais importante que eu pensava. Minha loja estava em lugar com tráfego insuficiente. Aprendi que minha gestão de estoque era terrível. Eu comprava demais e ficava com mercadoria parada. Aprendi que eu não entendia meu cliente real. Eu achava que sabia o que eles queriam, mas estava errado. Aprendi que eu não sabia controlar fluxo de caixa. Gastava quando tinha, faltava quando precisava. Aprendi que eu não pedia ajuda de quem entendia mais que eu. Orgulho me manteve isolado. 5 lições. 5 coisas que ele agora sabia que não sabia antes. Palestrante disse: essas lições valem os 60.000 que você pagou por elas. Porque agora você tem conhecimento que 90% dos empreendedores não têm. Você pagou escola, cara. Mas agora você é graduado. Eduardo começou a ver diferente. Ele não havia perdido 60.000. Ele havia investido 60.000 em educação brutal, mas efetiva. E se ele usasse essa educação, próxima tentativa teria chance muito maior. Florence ensinava: falha é tuição cara para a universidade da vida real. Você pode lamentar o custo ou você pode usar diploma. Eduardo decidiu usar diploma, mas ele tinha problema. Sem dinheiro, sem crédito, dívida ainda sendo paga. Como ele tentaria de novo? Palestrante ensinou: você não precisa de recursos para atrair oportunidades. Você precisa de posicionamento. Você precisa se colocar onde oportunidades aparecem e estar pronto para reconhecê-las e agarrá-las. Eduardo começou a frequentar eventos de empreendedorismo gratuitos. Networking. Ele não ia vender nada. Ia observar e aprender. E ele começou a ver oportunidades. Pequenas. Empreendedor mencionou que precisava de alguém para gerenciar logística de pequeno e-commerce. Não podia pagar funcionário full-time. Eduardo ofereceu: eu faço por porcentagem das vendas. 0 fixo. Você só paga se eu gerar resultado. Empreendedor aceitou. Risco 0 para ele. Eduardo aplicou o que havia aprendido com falha. Gestão de estoque rigorosa. Controle de fluxo de caixa disciplinado. Atenção ao que cliente realmente queria. Em 3 meses, vendas do e-commerce aumentaram 40%. Eduardo ganhou comissão. Pequena, mas era renda. E mais importante, era validação. Ele não era incompetente. Ele apenas havia usado o método errado antes. Segunda oportunidade apareceu. Outro empreendedor no evento perguntou se Eduardo poderia consultar sobre a abertura de loja física. Eduardo pensou: eu quebrei fazendo isso. Por que alguém me contrataria? Mas então lembrou: eu sei exatamente o que não fazer. Eu posso salvar essa pessoa de erros que me custaram 60.000. Eduardo ofereceu consultoria, cobrou pequeno valor e usou suas 5 lições como estrutura: localização, gestão de estoque, conhecimento do cliente, controle de fluxo de caixa, networking e pedido de ajuda. Loja do cliente abriu e prosperou. Cliente indicou Eduardo para outros. 3ª, 4ª, 5ª oportunidade. Eduardo virou consultor especializado em evitar falhas em varejo pequeno. Irônico, mas perfeito, porque ele tinha credibilidade que consultor teórico nunca teria. Ele havia pagado preço, conhecia terreno,
Pessoas confiavam nele porque ele havia falhado e aprendido, não porque sempre teve sucesso. 2 anos após falência, Eduardo estava ganhando mais como consultor do que ganhava na loja. Dívida paga, vida reconstruída e oportunidades aparecendo constantemente, porque ele havia transformado falha em expertise, ele havia transformado vergonha em autoridade, ele havia transformado perda em credencial. Hoje, 4 anos depois, Eduardo tem pequena empresa de consultoria com 3 consultores trabalhando sob ele. Faturamento mensal, R$ 15.000. 10 vezes o que ele tirava da loja que quebrou. E ele diz abertamente: eu agradeço pela falência, porque ela me ensinou o que sucesso fácil nunca teria ensinado, e me posicionou em carreira que eu amo mais que varejo. Depois temos Mariana. Mariana tinha 41 anos quando o investimento que ela fez se revelou fraude. Ela havia colocado todas as economias de 10 anos de trabalho, R$ 120.000, em fundo que prometia retornos extraordinários. Parecia legítimo. Documentos pareciam reais. Pessoas que ela respeitava haviam investido. E então descobriu-se que era esquema Ponzi. Dinheiro desapareceu. Responsáveis fugiram. Investidores ficaram com nada. Mariana estava destruída, não apenas financeiramente, psicologicamente. Ela se sentia idiota. Como ela, pessoa inteligente, educada, caiu em golpe? Como ela não viu sinais? Como ela foi tão ingênua? E pior, como ela poderia confiar em qualquer oportunidade futura? Tudo agora parecia como potencial armadilha. Mariana ficou 2 anos paralisada, trabalhando, pagando contas, mas não investindo em nada, não tentando nada, guardando dinheiro debaixo do colchão figurativamente, porque confiança estava quebrada, e sem confiança não há movimento. Amiga levou Mariana para grupo de apoio, para pessoas que haviam sido vítimas de fraudes financeiras. Grupo usava princípios de Florence para processar trauma e reconstruir capacidade de reconhecer oportunidades reais. Facilitadora, disse algo que Mariana nunca havia considerado. Você aprendeu a detectar fraudes. Essa é a habilidade valiosa. Maioria das pessoas nunca aprende até ser tarde demais. Você pagou 120 mil por essa educação. Agora você tem detector de fraudes interno que maioria não tem. Mariana fez exercício. Lista de sinais de alerta que ela ignorou. Promessas de retorno garantido muito acima do mercado. Falta de transparência sobre estratégia real. Pressão para investir rápido. Estrutura de comissões que favorecia trazer mais investidores. Documentação que parecia profissional, mas era vaga. Dificuldade de sacar dinheiro quando tentou. 10 sinais, 10 bandeiras vermelhas que ela agora nunca mais ignoraria. Facilitadora disse: esses 10 sinais são seu mapa. Qualquer oportunidade futura, você aplica esse checklist. Se passar, você investiga mais. Se não passar, você rejeita instantaneamente sem culpa. Mariana percebeu. Eu agora tenho discernimento que não tinha. Discernimento comprado caro, mas valioso. Mas como usar isso? Mariana não queria mais investir. Estava com medo. Facilitadora ensinou o princípio de Florence. Comece micro. Não invista 120 mil. Invista 200. Teste a oportunidade pequena. Aprenda sem risco grande. Se funciona, aumente gradualmente. Se não funciona, perda é mínima. Mariana decidiu testar. Oportunidade apareceu. Colega ofereceu investir em pequeno projeto. R$ 1.000. Retorno projetado em 6 meses. Mariana aplicou o checklist. Passou em 8 dos 10 critérios. Bom o suficiente. Ela investiu não 1.000, mas 200. Teste micro. 6 meses depois. Retorno veio conforme prometido. Pequeno, mas real. Segunda oportunidade. Outra colega. Pequeno negócio precisando de capital. R$ 500. Mariana testou. Funcionou. Terceira, quarta, quinta oportunidade. Mariana investindo sempre micro. 200, 300, R$ 500. Aprendendo. Construindo confiança. Algumas oportunidades falhavam. Perda era mínima. Algumas prosperavam. Ganho era proporcional ao investido. Mas crucial era que ela estava se movendo de novo. Não paralisada. Testando. Aprendendo. Crescendo confiança gradualmente. 2 anos depois de começar microinvestimentos, Mariana havia multiplicado o dinheiro que investiu em média 3 vezes. Total investido em microtestes, 10 mil. Total retornado, 30 mil. Lucro líquido, 20 mil. Não recuperava 120 mil perdidos, mas era progresso real. E mais importante,
Confiança estava reconstruída. Ela agora podia ver oportunidades sem terror paralisante. E então, algo inesperado. Mariana começou a receber perguntas de pessoas que sabiam que ela havia sido vítima de fraude. Como você evita golpes agora? Como você identifica real versus falso? Mariana compartilhava a checklist. E pessoas achavam valiosíssimo. Alguém sugeriu: você deveria ensinar isso. Mariana criou workshop gratuito. Como identificar fraudes financeiras, lições de quem perdeu tudo. 20 pessoas compareceram. Workshop foi sucesso. Pessoas pediram versão paga mais aprofundada. Mariana criou. Curso de 4 horas, R$ 200 por pessoa. 15 pessoas se inscreveram, R$ 3.000. Nova fonte de renda criada de experiência de ter sido enganada. Hoje, 3 anos depois de começar a reconstrução, Mariana tem renda mensal de microinvestimentos bem escolhidos e tem renda adicional ensinando detecção de fraudes, e oportunidades aparecem constantemente, porque ela tem reputação de ser pessoa cautelosa que sabe avaliar oportunidades criticamente. Pessoas a procuram para validação antes de investir. Ela cobra por essa consultoria. E a ironia, fraude que a destruiu, criou expertise que ninguém mais em seu círculo tem. E essa expertise virou ativo. Ela transformou perda de 120 mil em vantagem competitiva. Não instantaneamente, mas inevitavelmente através de processo correto de processar falha. E então temos Ricardo. Ricardo tinha 52 anos, quando a empresa que ele fundou e liderou por 15 anos foi à falência. Não por má gestão dele. Mercado mudou. Tecnologia tornou o produto obsoleto. Ele tentou adaptar, tentou pivotar. Não conseguiu rápido o suficiente. Empresa faliu. 30 funcionários perderam empregos. Ele se sentiu responsável. Não apenas por própria perda financeira, mas por todas as famílias afetadas. E peso da culpa era esmagador. Ricardo passou 1 ano sem conseguir pensar em trabalho. Depressão severa, terapia, medicação. Considerou nunca mais trabalhar. Apenas aposentar precocemente e viver modestamente com o pouco que restou. Terapeuta de Ricardo sugeriu que ele lesse Florence Scovel Shinn. Ricardo leu sem expectativa, mas encontrou conceito que mudou perspectiva. Fracasso não é identidade, é evento. Você não é fracasso. Você experimentou fracasso. Diferença é crucial. Ricardo percebeu. Ele estava se identificando como fracassado. Eu sou fracasso, em vez de ver como. Eu passei por fracasso. Primeira frase é identidade. Segunda é experiência. Identidade não muda. Experiência passa. Ricardo começou a trabalhar conscientemente mudando linguagem interna. Não, eu sou fracassado. Mas, eu experimentei um fracasso. Mudança sutil, mas transformadora. Porque com nova linguagem veio possibilidade. Fracassado não tem futuro. Pessoa que experimentou fracasso pode ter futuro diferente. Ricardo começou a fazer algo que Florence recomendava. Inventário de aprendizados. O que aquela experiência de 15 anos e eventual falência ensinou? Ricardo encheu o caderno. Ele aprendeu como construir empresa do zero. Recrutamento, gestão, vendas, marketing, operações, finanças, cultura organizacional. Ele havia feito tudo isso. E maior parte havia funcionado por 14 anos. Apenas o último ano foi colapso. Então, 14 anos de sucessos versus 1 ano de fracasso. Por que ele estava definindo si mesmo pelo 1 ano em vez dos 14? Ele também aprendeu especificamente sobre adaptação, ou falta dela. Ele viu exatamente onde ficou rígido quando deveria ter sido flexível, onde hesitou quando deveria ter agido, onde negou realidade quando deveria ter aceitado. Lições dolorosas, mas claras. Ricardo decidiu testar se havia mercado para suas lições. Ele ofereceu mentoria gratuita para 3 empreendedores jovens, encontros mensais, compartilhamento de experiências. Os 3 prosperaram notavelmente, e todos atribuíram parte do sucesso a insights de Ricardo. Especificamente, insights sobre o que não fazer. Um disse: "Você me salvou de erro que teria me custado empresa, porque você já cometeu e pode me avisar." Ricardo percebeu. Fracasso pode ser credencial se contextualizado corretamente. Ele começou a oferecer mentoria paga, R$ 500 por mês por mentorado, sessões quinzenais. 5 mentorados aceitaram, R$ 2.500 por mês. Não era o que ele ganhava como CEO, mas era renda honrosa fazendo trabalho significativo. Oportunidades adicionais apareceram.
Empresa de consultoria precisava de advisor com experiência real de ter construído e perdido empresa. Experiência teórica eles tinham. Experiência de ciclo completo, incluindo fracasso, eles não tinham. Ricardo foi contratado. Meio período. 3.000 por mês. Universidade local ofereceu posição de professor visitante. Curso sobre empreendedorismo. Ricardo aceitou. Mais 2.000 por mês. Total, 7.500. Combinado com mentoria individual, 10.000 por mês. Menos que ganhava como CEO, mas suficiente. E diferente de CEO, trabalho era gratificante sem estresse de salvar a empresa afundando. 2 anos após falência, Ricardo estava prosperando em carreiras múltiplas, todas baseadas em ter falhado. Mentor, advisor, professor e, o mais estranho, ele era mais feliz. Porque trabalho tinha significado que construir empresa não tinha nos últimos anos quando estava apenas tentando sobreviver. Hoje, 4 anos depois, Ricardo escreveu livro sobre construir e perder empresa. 15 anos de sucesso, 1 ano de fracasso e vida depois. Livro vendeu bem, palestras surgiram, renda aumentou para 20.000 por mês. Ele havia transformado o evento mais doloroso da vida em plataforma para a carreira mais significativa. E ele diz: o fracasso foi presente cruel, mas presente, porque me forçou a encontrar propósito que nunca teria encontrado se tivesse continuado na trajetória antiga de sucesso cômodo. Você vê o padrão nessas 3 histórias? Eduardo que quebrou loja, Mariana que perdeu tudo em fraude, Ricardo que falhou como CEO. Todos experimentaram falhas devastadoras, financeiras, psicológicas, sociais, mas todos transformaram falhas em ativos. Como? Através de processo específico, recontextualizar falha de identidade para evento, extrair aprendizados específicos da experiência, usar aprendizados como expertise ou credencial, começar pequeno para reconstruir confiança, estar onde oportunidades aparecem e reconhecê-las, e crucial, ser aberto sobre falha em vez de escondê-la, porque vulnerabilidade autêntica atrai pessoas e oportunidades que sucesso polido não atrai. Agora, como você faz isso? Como você transforma seu histórico de falha em imã para oportunidades? Florence criou o processo de 5 fases. Processo que leva de paralisado por falha passada para atraindo oportunidades ativamente. Vou te dar cada fase com detalhes. Fase 1. Separação de identidade e evento. Primeiro passo é cirúrgico. Você precisa separar quem você é do que aconteceu com você. E a maioria das pessoas falha nesse passo porque linguagem interna as confunde. Você diz: eu sou fracasso, eu sou idiota, eu sou incompetente. Todas frases que fazem falha, parte de identidade. Florence ensinava exercício específico. Você escreve frase exata que representa como você se sente. Eu sou fracasso. Então você reescreve separando identidade de evento. Eu sou pessoa capaz que experimentou um fracasso em situação específica. Você lê 2 versões em voz alta. Primeira versão é final, prisão perpétua. Segunda versão é temporária, experiência passada não ditando o futuro. E você pratica a segunda versão 50 vezes por dia por 1 semana. Não estou exagerando. 50 vezes. Porque reprogramação requer repetição. Você está substituindo trilha neural profunda com trilha nova. Trilha nova precisa ser reforçada até se tornar automática. Fase 2. Inventário exaustivo de aprendizados. Você não foca no que perdeu. Você foca no que aprendeu. E você documenta meticulosamente. Perguntas específicas. O que eu fiz que não funcionou? Por que não funcionou? O que eu faria diferente agora? O que sinais de alerta eu ignorei? O que eu não sabia então que sei agora? Que habilidades eu desenvolvi durante a experiência, mesmo que tenha falhado no final? Você responde cada pergunta com detalhes. Não generalizações. Especificidades. Eduardo listou 5 falhas específicas de gestão. Mariana listou 10 sinais de alerta que ignorou. Ricardo encheu o caderno com aprendizados de 15 anos. Quanto mais específico e detalhado seu inventário, mais valioso, porque especificidade é aplicável. Generalidade não é. Fase 3. Transformação de aprendizados em ativos. Agora você pergunta para cada aprendizado: quem se beneficiaria de saber isso? Quem está em posição onde esse conhecimento salvaria eles de erro similar? E você identifica mercados potenciais para seu conhecimento comprado caro. Eduardo percebeu. Pequenos varejistas se beneficiariam. Mariana percebeu. Investidores iniciantes se beneficiariam.
Ricardo percebeu. Empreendedores jovens se beneficiariam. E cada um criou ofertas. Eduardo, consultoria em varejo. Mariana, educação em detecção de fraudes. Ricardo, mentoria empreendedorial. Você faz o mesmo. Você transforma aprendizados em serviços, produtos, consultoria, educação, qualquer coisa que entrega valor baseado em experiência. Fase 4. Reconstrução gradual de confiança. Através de testes micro, você não tenta grande imediatamente, porque confiança está frágil. Você testa micro. Eduardo começou com comissão em vez de salário. Risco 0. Mariana começou investindo 200 em vez de milhares. Risco mínimo. Ricardo começou com mentoria gratuita antes de cobrar. Teste de viabilidade. Você faz o mesmo. Qualquer oportunidade nova, você testa em versão microscópica primeiro. Funciona? Expanda. Não funciona? Descarte sem perda grande. Testes micro têm dupla função. Validam oportunidade e reconstroem sua confiança gradualmente. Cada micro-sucesso adiciona camada de confiança. E confiança acumulada eventualmente te permite tentar coisas maiores. Fase 5. Posicionamento estratégico e vulnerabilidade autêntica. Você se coloca onde oportunidades aparecem. Eventos, grupos, comunidades, online ou presencial. E crucial, você é aberto sobre falha passada quando relevante. Não como desculpa, como credencial. Eu quebrei fazendo isso. Aprendi exatamente o que não fazer. Posso ajudar você a evitar os erros que me custaram X. Vulnerabilidade autêntica cria conexão. E conexão atrai oportunidades que currículo polido não atrai, porque pessoas confiam em quem já pagou preço mais do que em quem apenas teoriza. Eduardo consultava porque havia quebrado e aprendido. Mariana ensinava porque havia sido enganada e extraído lições. Ricardo mentorava porque havia construído e perdido. Experiência completa era credencial poderosa. Florence tinha metáfora que resumia tudo perfeitamente. Ela dizia: vidro quebra em cacos pontiagudos e perigosos. Você pode deixar cacos no chão e se cortar neles para sempre. Ou você pode coletar cacos, derreter e criar algo novo. Vitral, mosaico, escultura. Cacos reorganizados em padrão novo viram arte. Sua falha é vidro quebrado. Você escolhe deixar no chão cortando você. Ou coletar, transformar e criar algo valioso. Processo é doloroso. Manusear cacos corta. Mas resultado final é obra que não existiria sem quebra original. Tem algo crucial sobre timing. Quando você pode começar processo? Florence dizia: não imediatamente após falha. Você precisa de período de luto, de processar perda, de sentir dor. Negação é inútil. Você precisa atravessar o vale. Mas você não fica no vale permanentemente. Quanto tempo? Depende da pessoa e profundidade da perda. Mas como regra geral, se você está no vale há mais de 6 meses sem nenhum movimento para fora, você está preso e precisa de ajuda externa para começar a subir. Terapeuta, coach, grupo de apoio, amigo que empurra, algo que rompe inércia. Eduardo ficou 6 meses paralisado. Cunhado o empurrou. Mariana ficou 2 anos. Amiga a levou para grupo. Ricardo ficou 1 ano. Terapeuta o guiou. Todos precisaram de empurrão externo. E não há vergonha nisso. Às vezes você não consegue sair sozinho. E aceitar ajuda é força, não fraqueza. E tem armadilha comum. Armadilha de urgência excessiva. Você sente pressão de reconstruir imediatamente, de recuperar perdas rápido. E essa urgência te leva a oportunidades ruins. Esquemas de enriquecimento rápido, promessas grandiosas, atalhos perigosos. E você cai de novo. Florence alertava. Reconstrução genuína é gradual. Não há atalho. Você reconstrói tijolo por tijolo. E cada tijolo demora. Mas a estrutura resultante é sólida. Versus tentar pular etapas e construir castelo de areia que desmorona na primeira onda. Eduardo reconstruiu ao longo de 2 anos, não 2 semanas. Mariana reconstruiu ao longo de 3 anos, não 3 meses. Ricardo reconstruiu ao longo de 2 anos, não 2 meses. Todos graduais, todos sólidos, todos sustentáveis. Deixe-me te dar protocolo de 90 dias para começar a transformar falha em atração de oportunidades. 90 dias não completa a transformação, mas inicia processo e cria momentum. Momentum, então, carrega você através de meses e anos seguintes. Dias 1 a 30. Fase de separação e lamento. Você faz fase 1. Separa a identidade de evento.
50 repetições diárias da frase corrigida. Você também se permite sentir dor completamente. Você não reprime. Você processa. Journaling diário sobre sentimentos. Terapia se necessário. Conversas com pessoas confiáveis. Meta desta fase: chegar ao final de 30 dias com identidade separada de evento. E com dor processada suficientemente para começar a olhar para frente. Dias 31 a 60. Fase de extração e transformação. Você faz fase 2 e 3. Inventário completo de aprendizados. E transformação de aprendizados em ativos potenciais. Você lista no mínimo 10 aprendizados específicos, e para cada um, você identifica quem se beneficiaria. Meta desta fase: lista de 5 a 10 ofertas potenciais baseadas em experiência. Dias 60 e 1 a 90. Fase de teste inicial. Você escolhe 3 ofertas mais viáveis, e você faz testes micro. Oferece gratuitamente ou a preço mínimo para 5 pessoas cada. 15 testes totais. Alguns funcionam, alguns não. Você documenta resultados. Meta desta fase: pelo menos uma oferta com resposta positiva. Primeira evidência de que transformação é possível. Dia 91. Avaliação e compromisso. Você revisa 90 dias. Você vê progresso? Você saiu do vale? Você tem pelo menos uma oferta funcionando minimamente? Se sim, próximos 90 dias são expansão. Se não, você identifica o que está bloqueando e busca ajuda específica para aquele bloqueio. Florence documentava que pessoas que seguiam um protocolo similar conseguiam em 6 meses a 1 ano estar atraindo oportunidades consistentemente, não necessariamente recuperando tudo que perderam, mas vivendo vidas significativas, com renda adequada e senso de propósito restaurado. E muitos, eventualmente, excediam o que tinham antes porque estavam operando com sabedoria que não tinham no primeiro ciclo de sucesso, e ela notava transformação de caráter. Pessoa que nunca falhou frequentemente é arrogante. Pessoa que falhou e se reconstruiu é humilde, mas confiante. Humilde porque sabe que pode errar. Confiante porque sabe que pode se reerguer. E essa combinação de humildade e confiança atrai oportunidades e pessoas de qualidade, versus arrogância que repele ou overconfiança que leva a erros repetidos. Tem verdade final: falha não garante sucesso futuro, mas cria possibilidade que não existia antes. Possibilidade de sabedoria, de resiliência, de autenticidade. E essas qualidades, quando combinadas com ação, atraem oportunidades. Não magicamente, mas naturalmente, porque pessoas reconhecem qualidade genuína. E oportunidades fluem em direção a pessoas preparadas. E falha processada corretamente te prepara de formas que sucesso fácil nunca prepara. Você está no final. Você tem conhecimento completo. 5 fases. Protocolo de 90 dias. 3 histórias de pessoas que transformaram devastação em plataforma. E agora tem única pergunta. Você vai começar? Você vai fazer separação de identidade e evento esta semana? Vai iniciar inventário de aprendizados? Vai dar primeiro passo para sair do vale? Ou vai permanecer onde está lamentando o passado indefinidamente? Comece hoje. Pegue papel. Escreva como você se descreve internamente agora. Provavelmente alguma variação de eu sou fracasso. Então reescreva. Eu sou pessoa. Qualidades positivas que você tem, que experimentou falha em situação específica. Leia a versão reescrita 10 vezes em voz alta agora. Comece reprogramação. E amanhã continue. E continue por 30 dias sem parar. Florence viveu e morreu provando que falha não é fim. É encruzilhada. Caminho de volta para zero paralisado, ou caminho para frente para sabedoria aplicada. E diferença entre caminhos não é o que aconteceu, é como você processa e o que você faz depois. Eduardo, Mariana, Ricardo escolheram caminho para frente e prosperaram além do que perderam. Você pode fazer o mesmo, não porque falha é bênção disfarçada, mas porque você pode escolher extrair bênção de experiência maldita. E extração requer trabalho, mas trabalho produz resultado. Bem-vindo à reconstrução. Bem-vindo à transformação de cacos em arte. Bem-vindo à prova de que passado não dita futuro. Apenas informa futuro se você permite. Comece agora. E deixe 90 dias provarem que você não é definido pelo que você perdeu. Você é definido por como você responde. E resposta certa transforma a derrota em preparação para a vitória maior. Comece.